Olá, pessoal! O nosso vídeo de hoje é sobre análise de conteúdo de Bardan, especificamente sobre os tipos de documentos e materiais que podem ser analisados com essa técnica. Por meio da análise de conteúdo, é possível analisar textos, sons e imagens. Eu trouxe alguns exemplos para mostrar a vocês. Vamos começar aqui com esse artigo desses autores que aplicou a análise de conteúdo em dados coletados por meio de entrevistas. Uma coisa importante, essa técnica ela analisa os mais diversos tipos de comunicação. No caso desse artigo aqui, trata-se de uma comunicação oral, que os dados foram coletados por meio de uma entrevista. Mas em relação às comunicações orais, você pode ter diversas situações. Você pode fazer entrevista individual, você pode fazer conversa em grupo, você pode coletar os dados por meio de discussões, de debates, de discursos. Então também pode ser uma música, pode ser programas de rádio. Então, se é uma comunicação, você pode aplicar análise de conteúdo. Então, esse artigo aqui, os autores colocam que o objetivo do trabalho é verificar a percepção da mulher que está no período pós-parto frente à assistência fisioterapêutica recebida durante o trabalho de parto. E aí, aqui na metodologia, os autores escreveram que fizeram uma entrevista aberta com perguntas relacionadas à assistência fisioterapêutica e ao parto. Para análise dos dados, utilizou-se da análise de conteúdo de Bardan e foram incluídas 12 puérperas, certo? Então, a quantidade de mulheres que foram entrevistadas, aqui a gente está vendo que foram 12 mulheres. Quando a gente desce aqui para dar uma olhada específica na seção da metodologia, os autores dão aqui alguns detalhes. Eles colocam que fizeram entrevistas com perguntas abertas relacionadas ao parto, a informações sobre o trabalho de parto e intervenção fisioterapêutica realizada. As entrevistas foram realizadas ainda em um período de internação, em ambiente favorável, somente com a pesquisadora e a puérpera, a fim de preservar o anonimato e o sigilo. As entrevistas com perguntas abertas foram gravadas através de gravador de voz e transcritas, após analisadas na tentativa de extrair dos áudios dados significativos para a pesquisa. Os dados foram analisados através da análise de conteúdo de Bardan. E aí, nos resultados, nós vamos ver que na análise dos dados, os autores, eles criaram 3 categorias, certo? Então, aqui nos resultados a gente vai ver. A partir da leitura e organização do conteúdo das entrevistas, foram construídas 3 ideias centrais: experiência do parto, assistência fisioterapêutica e fisioterapia para alívio da dor. E aí eles vão agora explicar cada categoria dessa, formada a partir da análise das entrevistas. Quando eles vão escrever sobre cada categoria, eles vão explicando e trazendo trechos das falas das participantes, Então, esses trechos são os dados da pesquisa. A entrevista, que é um tipo de comunicação que você pode aplicar com uma pessoa, com várias pessoas, é uma das técnicas de coleta de dados mais comuns para análise de conteúdo. Então, você vai fazer o quê? Você vai gravar a entrevista, você vai transcrever e, em seguida, você vai fazer a codificação e a categorização. Eu vou deixar na descrição abaixo os vídeos explicando como codificar e como categorizar de acordo com o Bardan, certo? Então, no primeiro exemplo aqui desse artigo, a gente viu que foram dados coletados por entrevista. No segundo exemplo, aqui nós temos um artigo sobre desastres naturais vinculados pela mídia, análise de conteúdo das notícias de um determinado jornal aqui. Então, nesse artigo, pessoal, esses autores, eles analisaram matérias jornalísticas, certo, de uma cidade em 3 períodos diferentes. Aqui no resumo eles colocaram, olha, com o objetivo de problematizar essa questão, neste artigo são apresentadas análises de matérias jornalísticas divulgadas sobre eventos decorrentes das enchentes, inundações e alagamentos nessa cidade aqui. Utilizou-se como metodologia a análise de conteúdo de 7 notícias veiculadas pelo jornal, então aqui o jornal que eles escolheram para fazer a pesquisa, dos anos de 2000, 2005 e 2012. Quando a gente vai olhar um pouquinho mais aqui na frente, então a gente vai ver como eles escreveram esse método. É super importante, se você vai fazer análise de conteúdo de matéria jornalística, você justificar a escolha do jornal. Os autores colocaram aqui
O periódico escolhido foi o jornal, vai colocar aqui o nome do jornal, impresso mais antigo, 13 anos de existência e de maior circulação na cidade, certo? É importante também escrever sobre os critérios de seleção da matéria. Considerando o período de circulação do jornal, foram analisadas matérias a partir do ano 2000, levando em consideração o seu conteúdo e a importância dada ao jornal para os desastres naturais, ou seja, quais delas foram manchete de capa. Foram selecionadas 7 matérias publicadas. E aí aqui embaixo a gente vai ver que os autores, eles fazem um quadro onde eles mostram as matérias selecionadas para análise dos dados. Tá certo? A data que foi publicado, né, aquele jornal, a manchete da capa, como era que tinha lá, e os dados da edição. Então, quer dizer, se você quer fazer análise de conteúdo de Bardan com jornais, é importante você dar uma olhada em trabalhos, tá certo? Em artigos ou dissertações, que também aplicaram essa técnica analisando matéria jornalística, porque aí você vai ver como eles organizaram, né? E aí você vai ter uma ideia, tá certo? Para organizar melhor essa parte aqui, né? Tanto a parte do método como a parte dos resultados. Aqui embaixo, os autores vão colocar que aplicaram a técnica de Bardan, eles escreveram: com a seleção desses materiais, optou-se pela metodologia da análise de conteúdo proposto por Bardan 2010. E aí, mais adiante, aqui eles vão mostrar o que foi que eles analisaram em cada matéria, certo? E aí eles colocam assim considerou-se a necessidade da utilização da análise de conteúdo, a fim de identificar-se determinados elementos do jornal impresso, especificamente no que se refere às categorias causa e consequência dos desastres naturais. É realmente o que os autores vão analisar nessas matérias. Então, eles já disseram aqui, a gente vai analisar a causa e vamos analisar a consequência. O que é que a matéria fala sobre isso com relação aos desastres naturais? Outro ponto foi a análise das fontes, atores sociais que aparecem nas matérias e o direcionamento das palavras, se palavras positivas ou palavras negativas. E aí aqui, pessoal, na página 14, deixa eu olhar aqui e mostrar para vocês, os autores vão iniciar a análise do conteúdo. Primeiro, focando nos desastres naturais, né, suas origens e consequências. Em seguida, eles vão analisando aqui cada matéria, certo? Selecionando os trechos importantes e fazendo a análise logo abaixo, né? Então, percebam que eles destacaram as partes aqui da matéria com cores diferentes. E no parágrafo aqui, eles explicam o significado de cada cor, certo? Para depois fazer a análise da matéria. Então, por exemplo, eles colocaram no texto, selecionou-se em verde aquilo que aparece como a causa do problema. Então, quer dizer, eles já tinham falado anteriormente que iriam analisar isso nas matérias, né? Causa, consequência. E aí eles vão trazendo as matérias, tá certo? E fazendo aqui as análises, né? Então, aqui nas categorias, ó, é separado aqui causa e aqui consequência do que ele conseguiu extrair, né, de cada matéria. Então, pessoal, o jornal, ele é um tipo de comunicação em massa e também é comum vermos trabalhos que utilizam a análise de conteúdo nesses dados. No terceiro exemplo, eu trouxe um artigo que utilizou a análise de conteúdo em um filme, mas você poderia também aplicá-lo, por exemplo, a um programa de TV ou de rádio, ou até análise de vídeos em um determinado canal do YouTube, se você quisesse, certo? Então, aqui no resumo, os autores, eles definiram como objetivo analisar a representação do profissional que atua na área jornalística através da produção audiovisual A Montanha dos Sete Abutres. Para tanto, foram selecionadas 3 cenas do filme que tem duração de 111 minutos. A pesquisa qualitativa e descritiva realizou uma análise de conteúdo das cenas escolhidas a partir da proposta de Laurence Bardan. E aí, nos resultados, pessoal, aqui, eles fizeram, primeiro, uma descrição do filme, de uma forma geral, né? Então, aqui eles começam a descrição do filme. Então, vão contar a história do filme de uma forma geral. Depois, eles vão descrever as cenas a serem analisadas, certo? Então, aqui, olha, cenas analisadas. Eles selecionaram 3. Então, cena 1, aqui cena 2 e cena 3. E, posteriormente, eles vão realizar a análise. Na análise, eles incluíram trechos
das falas dos personagens do filme. Então, nessa parte aqui a gente pode ver, enquanto se autopromove, ele diz, ele copiou do mesmo jeito que estava na cena do filme, certo? Então, ele vai colocando o que é de interesse do trabalho, né, para responder o objetivo do estudo, e aí vai colocando e vai analisando, trazendo autores depois para discutir esses dados, certo? E vai fazendo análise, né, com base nesse material. E aí, pessoal, nesse outro artigo aqui, os autores, eles já aplicaram análise de conteúdo para examinar várias legislações. Se você deseja estudar textos jurídicos, também pode optar pela análise de conteúdo, desde que esteja de acordo com o objetivo do seu trabalho, certo? No método, os autores colocaram o seguinte, que eles vão analisar a legislação de proteção à infância no Brasil, de 1988 a 2012, operacionalizada pela análise de conteúdo de 9 textos, certo? E aí a conclusão do trabalho, eles colocam o discurso normativo de proteção à infância confere voz à criança, mas com restrição e sob a tutela de um adulto. Um pouco mais à frente, a gente pode ver aqui que os autores eles definiram 2 categorias de análise. A primeira, voz da criança na pesquisa científica, 2, voz da criança nos cuidados em saúde. Os autores definiram essas 2 categorias e agora eles vão escrever os resultados com base nessas categorias. E aí aqui, eles vão analisando os dados em cada categoria, descrevendo e inserindo trechos. Então veja que aqui, olha, ele já pega esse aqui dessa resolução do Conselho Nacional de Saúde, certo? Então ele vai pegando, vai trazendo os trechos aqui das resoluções, da toda a legislação que ele está analisando e vai trazendo aqui e fazendo comentários. A discussão aqui eles fizeram em uma sessão separada, certo? Se a gente for olhar aqui, a discussão, ela vai ficar aqui depois dos resultados, né? Então, ela está aqui. Em alguns artigos, vocês verão os resultados e a discussão juntos, enquanto em outros, nesse formato aqui, certo? Com as sessões separadas. Então, isso depende muito do padrão da revista, né? Ou até mesmo da sua área de estudo, certo? Então, um outro artigo, aqui vamos ver também, é um outro tipo de material. Esse aqui trata-se de uma pesquisa sobre a publicidade e a construção da identidade de gênero na infância, certo? Que foi um trabalho escrito aqui por essas 2 autoras. As autoras escreveram logo aqui no início do resumo: o presente estudo está relacionado à proximidade existente entre a brincadeira na infância e a construção da identidade de gênero e se propõe a analisar, segundo a análise de conteúdo de Bardin, a peça publicitária audiovisual, e aqui eles vão colocar qual é essa peça publicitária que eles vão analisar, né? Que foi aqui essa propaganda é Máquina de Princesas. E aí aqui nos resultados eles colocaram a significação da peça publicitária analisada mostra a capacidade da publicidade de apresentar realidades sociais, bem como aconselhar para a quebra de paradigmas e aceitação de novos conceitos. Então, o material analisado nesse artigo aqui é uma peça publicitária. Você pode analisar publicidades, pinturas, fotografias, imagens em geral, cartazes, sinalização urbana, arte ou qualquer outro elemento portador de significações. Então, é possível aplicar análise de conteúdo também nesses materiais, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui um pouco na frente para vocês verem como eles fizeram, né? Então, nessa página aqui, eles colocam que no processo analítico que segue as primeiras considerações acerca da publicidade, tem enfoque nos possíveis significados dos brinquedos retratados ao longo da peça publicitária. Em um segundo momento, será explanada a projeção de características identitárias do gênero presente no enredo. O terceiro e último momento é voltado para a mensagem publicitária, observadas as minúcias valendo-se do levantamento bibliográfico e das considerações desenvolvidas. E aí, em seguida, os autores eles vão analisar a publicidade, certo? E já iniciam a discussão logo aqui embaixo. Então, veja que eles vão colocando os trechos, né? Eles vão trazendo o trecho aqui da peça publicitária. E aqui embaixo, vejam que as autoras já vão inserindo aqui a literatura
para fazer a discussão, certo? Então, traz a imagem da peça publicitária e já vem a discussão aqui, ó, trazendo autores, né, para discutir aquele dado que ele está apresentando aqui nos resultados. E aí, aqui ao longo do artigo, a gente pode observar que eles trazem diversos autores, tá certo? Para embasar essa análise de dados. Pessoal, esse é o nosso 6º vídeo da playlist do canal Análise de Conteúdo de Bardam. Se você ainda não viu os outros, acesse a playlist que eu vou deixar agora na tela final deste vídeo. Um abraço e até terça-feira.